Vamos falar sobre a linguagem R, tipos de dados. R é uma linguagem de programação e um ambiente de software poderoso e amplamente utilizado para computação estatística, análise de dados, visualização e aprendizado de máquina. Os principais tipos de dados podem ser categorizados de diversas maneiras, dependendo do contexto, programação, estatística, banco de dados, etc. No entanto, uma visão geral dos tipos fundamentais e comuns inclui 1. Tipos numéricos. Representam valores quantitativos. Exemplo, inteiros, integers. Números inteiros positivos, negativos ou zero, sem parte decimal. Exemplo, -3, 0, 5. Ponto flutuante. Floats ou float point numbers. Números reais que podem ter uma parte decimal. Exemplo, 3.14 menos 0.001, 2.0. E tem os números complexos, complexes numbers. Números com uma parte real e uma parte imaginária. Exemplo, 2 mais 3i. O segundo tipo são os tipos textuais, string. Representam sequências de caracteres. String, uma cadeia de caracteres, letras, números, símbolos, espaços, usada para representar texto. Exemplo, olá, Python 123. 3. Tipos booleanos, lógicos, representam valores de verdade. Booleano possui apenas dois valores possíveis, verdadeiro, true ou 1, ou false, falso ou 0, usado para a lógica condicional. Tem o quarto tipo, que são as coleções e estruturas de dados. Permitem armazenar múltiplos itens de dados. Temos as listas, lists ou arrays dinâmicos, sequência ordenada de itens que podem ser de diferentes tipos, são mutáveis, podem ser modificados. Então aqui eu tenho exemplo de uma construção de uma lista na linguagem R com a função list, e aqui eu tenho a impressão dessa lista aqui, maçã, 10 e true. Tem o tipo de dado tuplas, que é uma sequência ordenada de itens semelhante às listas, mas são imutáveis, não podem ser modificados após a criação. Então aqui eu tenho um exemplo de construção de tupla, que é com esse C, tá? Essa funçãozinha C, e aqui é delimitado entre parênteses, maçã, banana, laranja. E aqui eu tenho o resultado dessa tupla, né, a impressão dessa tupla. E aqui tem exemplos numéricos e exemplos com valores booleanos. E tem também a opção de conjunto, do tipo de conjunto sets, que são coleções não ordenadas de itens únicos, não permitem duplicadas. Então aqui eu tenho exemplos de criação de conjuntos com a linguagem R. Eu crio um conjunto por meio dessa função set, e entre parênteses eu coloco os valores que não podem ser repetidos. E aqui eu tenho a saída desse tipo de dado de conjunto. Tem os dicionários, que são coleções de pares chave-valor, onde cada chave é única e mapeia para um valor. Acesso aos valores é feito através das chaves. Então aqui eu tenho um exemplo de uma criação de um dicionário por meio da função list. Então aqui eu tenho o parâmetro e aqui eu tenho o valor, a chave, né, e o valor. Nome Carlos, idade 28, cidade Rio de Janeiro, e aqui eu tenho os interesses, tá? Então esse aqui é um exemplo de uma criação de um dicionário, e aqui eu tenho a impressão desse dicionário. E é isso, pessoal.